existe um tempo para que a pessoa Desintoxica. no alcoolismo, né, a gente fala que a pessoa é sempre ela é sempre dependente, né, e que ela para sempre vai ser dependente, então ela precisa ali lutar contra dia a dia contra o álcool. Agora, no caso do cigarro, 4 meses é um tempo suficiente para ela se considerar pronta? Existe um tempo para essa desintoxicação, ou para eu afirmar eu sou ex-fumante? Porque eu vejo muitos casos de colegas, familiares, né, que parei de fumar, daí até 1 ano, 8 meses, a pessoa volta a fumar de novo. Sim, a gente pode dizer que a Renata está em fase de consolidação de ser uma ex-fumante. Porque assim, gente, a gente tem que pensar que a dependência química é um tripé. Então a gente tem 3 coisas: a droga, a nicotina, que provoca a dependência química, mais os aspectos psicológicos e comportamentais. Então esse tripé que dá a dependência. Você falou muito bem do seu pai com dependência, que tinha craving no hospital, etc e tal. Então tem a parte química da droga que é importante, mas a parte psicológica fica. Então, por exemplo, eu já tive, por exemplo, uma paciente que ela era do Nordeste, ela veio para cá, para Belo Horizonte, acabou tendo assim, problemas na vida e teve que ir para uma comunidade. E ao chegar numa comunidade, teve um problema lá, sumiu uma galinha de uma pessoa lá, que parece que era o traficante do pedaço, e mataram o filho dela. Que isso? Então, ela só de chegar lá, né, aquilo é uma coisa dolorida, né? Psicologicamente, ela tinha craving, ela tinha fissura por causa. Então, assim, a gente associa também o comportamento do cigarro a várias coisas. Por exemplo, a fazer refeição, a tomar café, não é? A lidar com o estresse. Nossa, vai ter uma reunião de pauta, né, Renata? Nossa! Preciso fumar, a pessoa E o fumante pensa de ambiente também, né? Tipo, eu entrava no carro, eu tinha que acender, porque todas as vezes que eu estava andando de carro, eu sentia que eu tinha que ir fumando. E nem pode, né, gente? Eu tenho uma amiga que não fuma e ela só fuma na noite. Quando ela sai para qualquer restaurante, balada, ela bebeu um gole de álcool. Mas isso não é fumante? Isso é fumante. Tá vendo? A Organização Mundial de Saúde divide os fumantes, gente, em ocasionais e diários. O problema é que, como a nicotina é uma droga que provoca muita dependência, a chance de você se transformar num fumante ocasional, num fumante diário, é muito grande. Então, assim, todos esses comportamentos fazem parte. Então, por exemplo, quando a pessoa para de fumar, a gente utiliza tanto prevenção de recaída, que é o nome técnico para isso, química, né, usando medicamentos, por exemplo, o bupropion, que a Renata usou, e também através de terapia. Então, existem os referenciais, Marlatt e Gordon, que são os que desenvolveram isso. Então, a gente faz técnicas com o paciente, vai conversando. Na realidade, assim, no início da cessação, você tem que estar mais perto do seu médico, do profissional de saúde que está te acompanhando. E aí você vai fazer com ele um planejamento, vai marcar a data, etc e tal. Depois que deu certo, quer dizer, ela conseguiu superar a parte mais, digamos assim, imediata, inicial da dependência química. Mas ainda essas marcas psicológicas, comportamentais com situação ainda estão lá. Então essas armadilhas estão pelo caminho. Então, durante o tratamento de prevenção de recaída, o que a gente faz é isso. Não, Renata, lembra quando aconteceu aquela coisa assim, assado, tem que ter cuidado. Então, por exemplo, assim, quando a pessoa, por exemplo, é muito baladeira, gosta muito de ir na balada. Então, pera lá, vamos planejar como é que vai ser essa balada. Quem que você vai chamar para balada? Né? É uma pessoa que fuma? Como é que vai ser? Então, toda essa preparação a gente tem que fazer. E manter uma medicação de reposição de nicotina, o bupropion, vareniclina, por exemplo. A vareniclina não tem mais no Brasil. Mas, assim, também ajuda a proteger, para poder, digamos assim, cristalizar essa cessação. Mas, assim, para chamar a atenção das pessoas, quando a gente fuma, né, quando a gente usa qualquer droga, no cérebro existe aumento do número de receptores daquela droga. Então a gente chama isso em inglês de upregulation dos receptores. Então, por exemplo, você parou de fumar, Renata. Então você resolveu falar assim, nossa, tem 2 anos que eu parei, só nessa baladinha eu vou fumar com a minha parça aqui. Aí olha aqueles receptores todos lá que estão livres, desocupados. Nossa, aí cai super bem. E uma coisa que é interessante saber também, gente, é por que quando a pessoa está na balada ou tá no bar, por que a pessoa que usa álcool
fuma mais. É uma coisa universal, né? Eu fumo um maço, mas, doutor, quando eu bebo com os amigos, eu vou pra balada, eu fumo 2 ou 2,5 maços. Porque o álcool acidifica a urina e a nicotina é uma base. Então, elimina mais nicotina. Então, você precisa... Então, assim, as indústrias, inclusive, é um casamento perfeito, né? Uma indústria ajuda a outra a vender, né? E uma droga dando mãozinha pra outra. Porque quem vai para Alcoólicos Anônimos, né? O meu pai é ex-alcoólatra, né? Ele fumava e bebia. Ele teve que parar de fazer as duas coisas. Sim. Porque quando ele fumava, ele tinha vontade de beber e vice-versa. Olha. Então, o caminho inverso também é verdade, sabe? Verdade, sim. Eu, inclusive, quando você comentou essa situação já tem muito tempo... Eu já tinha parado uma vez, doutora, e ficado 4 anos sem fumar. Eu fui a uma festa, acendi um cigarro para uma pessoa e no dia seguinte eu estava comprando um maço de cigarro. Então não façam automaticamente. Não façam em casa. Não façam em casa ou na rua o que a Renata fez. Exato. Nunca assim. Agora, pensando nos efeitos, né? Várias coisas que a gente consome, por exemplo, o álcool, o efeito é pior em mulheres. No caso de cigarro, tem essa questão também de ser pior para algum grupo? Tem algum grupo mais vulnerável? A primeira vulnerabilidade que a gente tem que chamar a atenção, é muito boa a pergunta, Tatiana, é que assim, a indústria explora populações vulneráveis. Então, jovem, criança, adolescente, mulher, LGBTQIA+, morador de rua. Então, os documentos secretos, vocês conhecem essa história dos documentos secretos da indústria? É uma história fantástica. Existe um pesquisador fantástico que eu conheço, o Stanton Glenn, da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Ele é um cardiologista e nos anos 80 já se começou a luta por ambientes livres de fumo na Califórnia, porque na Califórnia eles entenderam que essa normalização do cigarro era perigosa, porque ela primava o jovem para poder fumar. Então, tinha um sujeito que trabalhava como terceirizado para uma determinada indústria de cigarro. E aí ele era o tipo boy, ele ficou tirando xerox dos documentos. E aí ele ficou alarmado com aquilo, né? Por exemplo, a gente sabe que nicotina é droga que provoca dependência por causa de um documento de 1988. Mas os documentos internos da indústria, são documentos secretos, já em 62, 63, eles já mostravam que a indústria sabia. Tem um economista que falou assim, esse produto tem que ter alguma coisa que provoca dependência, porque a lucratividade é muito maior do que outros produtos. Esse produto é um produto que causa dependência. Então, eles já sabiam desse e de vários outros documentos que a nicotina era droga e que ela causava dependência. Então ele tirou xerox de 3.000 páginas de documentos secretos e mandou para o Stanton Glenn na Universidade da Califórnia em São Francisco. E aí nos Estados Unidos, a Universidade da Califórnia é uma excelente universidade, o Stanton Glenn chamou o pessoal legal da universidade, né? E eles fizeram uma ação, né, contra as indústrias de tabaco, e aí os estados americanos foram aderidos, começou na Califórnia, mas foi uma onda que foi aderido, e isso fez com que a indústria tivesse que expor essa face interna. Então a face externa, ela pousa de bom cidadão, ela faz coisa lá nas comunidades de protagonismo juvenil, lá no sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, depois vocês olham na internet para vocês verem. Então ela posa externamente de bom cidadão, que está preocupado com a ecologia, que faz replanta de não sei o que, bababá, enquanto internamente o negócio é só assim, o que a gente faz, galera, para viciar mais gente? E nesses documentos constava alguma coisa relativa à pergunta da Tati do gênero? Sim. Então, por exemplo, assim, tem novas ideias para os cigarros para jovens. Então, por exemplo, eles estudaram que o jovem era, digamos assim, você não dá origem a nascimento, a sua indústria vai morrer, mesmo que ela seja de um produto que causa dependência. Então, nos documentos internos, fala assim, nós estamos no negócio de vender droga para jovem, e nós temos que recrutar o jovem, porque uma vez que o jovem tenha fumado, em média, ele fumará por 20 anos. Ele será a chave do mercado para 20 anos. Então, isso tudo está nos documentos secretos. E existe um site que nós, pesquisadores, utilizamos, porque esses documentos são tão importantes, são tão relevantes, que eles foram tornados públicos, né? As indústrias foram obrigadas depois a fornecer mais documentos. Tem, inclusive, um filme que trata dessa história. Eu já assisti. Aham.
Eu vou jogar no Google aqui para depois trazer o nome, mas pode continuar, doutor, desculpa. Então, é uma grande fonte para a gente de informação de como a indústria pensa. E também uma grande fonte importante, Tatiana, para poder falar com as populações. Então, quando a gente fala, por exemplo, com o jovem, com a mulher, com a população LGBTQIA+, que essa é uma indústria que está te enrolando, que está te enganando e que os documentos secretos mostram isso. Tabagismo passivo faz mal, a indústria se organizou, inclusive pagou pesquisadores para negar. Então essa coisa que a gente está vendo toda com cigarro eletrônico é só vapor de água, é uma fumacinha aromatizada e colorida, não faz mal, é só essência e não sei o que. Tudo isso é o playbook que as indústrias já faziam no século passado. E voltando, né, no que a Renata falou, não é? É um produto que, assim, historicamente não se sabia que ele provocava dependência. Então a gente até dizia no meio de controle tabagismo, se o cigarro fosse inventado no século XXI, ele não seria permitido,